Maca, boa noite. Boa noite, Lourenço. Olha aí, eu tô vendo alguns homens darem boa noite aqui. Dificilmente tem homens aqui na live. Vocês sabiam que eu tenho em torno de 90 a 95% das pessoas que me assistem são mulheres? E aí, sabe o que acontece? Acontece uma coisa terrível para quando você é casada, quando você tem um relacionamento e você assiste as lives. Como assim, William? É porque você vai perceber que pouco a pouco você vai se libertando de algumas coisas. Só que o seu parceiro, na maioria das vezes, né, que você que é a mulher que escuta aqui, ele não está nem aí para as coisas que realmente importa, sabe? O despertar. E aí eu vou lhe falar. Funciona assim, olha. Sabe quando uma pessoa tem uma frequência? Né? Você está aqui, olha, na tua relação, numa frequência. Aí de repente você começa a ver coisas novas, você começa a tirar uma venda dos seus olhos. Aí você sobe a frequência, sua frequência. E aí a pessoa com quem você se relaciona, ela fica aqui, olha, querendo te puxar para baixo. E muitas vezes elas conseguem. Ao invés de você puxar a pessoa para cima, não. Ela que te puxa para baixo. E você acaba voltando para o lugar que você saiu. Não tá legal o áudio? Vê aí se melhorou. Veja se melhorou. Anne. Boa noite, boa noite. Anne. Estão falando que tá bom o áudio, viu? Tá bom? Olha aí, ó, tá ótimo. Ronde, tem mais homens aí? Ronde também, olha aí. Alguns homens. O que eu falo para vocês que são mulheres? Ou você que é homem que está assistindo aqui? Repete o assunto. Bem, o assunto que eu estava falando aqui, para vocês que estão. Deixa eu ver aí, tem mais de 200 pessoas na live. Como é que você vai fazer? Você que está aqui pela primeira vez. Você vai fazer o seguinte: você vai compartilhar aí, pelo menos para umas 10 pessoas, clicando aqui, olha. Deve ter uma setinha, para quem está no TikTok, uma setinha aí. Aí você compartilha aí pelo menos para umas 10 pessoas. Ipatinga, Minas Gerais. Olha aí, Minas Gerais. Um comedor de pamonha. Não é, Rondi? Não é possível. Se for mineiro e você não gostar de milho, rapaz, eu vou lhe falar. Você pode sair dessa terra aí. Tá bom aí, Leninha? Maria Ribeiro, tudo jóia. Tá tudo bem aí? Então vamos lá, olha. Nós temos uma meta aí de pelo menos 50 mil curtidas. Você vai clicando na tela várias vezes aí que você vai compartilhar. O TikTok ele vai achar esse conteúdo relevante e vai entregar para outras pessoas. Eu estava falando o seguinte. Estava falando que quando você assiste a live, só que o que é? Muita pamonha e queijo. É isso aí. Bom demais. Então, Anne, mas aí, olha, as outras pessoas estão falando que tá bom. Quer ver, olha? O som tá bom aí para vocês? Vamos lá. Porque tem uma pessoa que está falando que está dando retorno e não tá bom o áudio. Vocês podem falar se tá bom ou se tá ruim? Escreve assim, aí bom ou ruim. Que talvez seja só no celular dela. Olha aí, ó. Ádia, tá ótimo, ótimo, ótimo. Tá vendo, Anne? Então, outra coisa, se estiver travando, vocês avisem que eu mudo de internet aqui, tá bom? Olha aí, ó. No Instagram também tá ótimo. Bom, muito bom. Ótimo. Então, tá resolvido aí já. Deixa eu falar aqui para vocês a respeito de algumas coisas que vai acontecendo na vida da gente. Eu estava falando a respeito das lives. Você tem que entender uma coisa. Baixar um pouco a câmera. Aqui. Tá bom aqui agora? O som tá excelente. Então pronto. Eu estava falando aqui que quando você se envolve em alguma coisa nova, você pode perceber, eu acho que foi ontem ou foi esses dias que eu falei a respeito de que quando você percebe na sua vida que algo não está bom, e aí você quer mudar aquilo que está te fazendo sofrer, aquilo que não está bom para você,
Você só consegue mudar isso se tiver um fator externo. Falei isso para você. Expliquei a respeito de que quando você está passando por uma situação, como por exemplo de um namoro, e você termina e volta. Como é que você sabe que vai terminar e voltar novamente? E vai voltar e vai terminar e vai viver essa porcaria de relacionamento? É pelo simples fato de não ter nenhum fator externo na sua vida. Relacionado ao trabalho. Por que eu não consigo arrumar um trabalho melhor, um trabalho melhor, um trabalho melhor? É porque você não está trazendo para a sua vida nenhum tipo de fator externo. Vou dar um exemplo para você compreender do que eu estou falando. Se você trabalha em uma grande empresa, às vezes você vai viver sempre reclamando da chefia. Por que promovem pessoas que chegaram há pouco tempo na empresa, mas não te promovem? Porque você tem capacidade. Só que isso é aquilo que você acredita, não é aquilo que as outras pessoas estão vendo. E aí você vai ver que como várias oportunidades surgem e as pessoas colocam pessoas de fora. Sim, William, e como é que eu mudo essa situação? Precisa de um fator externo. Qual é o fator externo? Como, por exemplo, você perceber que a sua vida está carregada de trabalho, você não tem tempo nem para respirar. Nem para respirar. Você sabia que a maior parte das pessoas nesse planeta, elas não sabem respirar? Não sabe respirar. E isso causa vários males na sua própria vida. Eu não estou falando relacionado à saúde, não. Eu estou falando da saúde mental. Mental. As pessoas não sabem respirar. E aí você olha para a sua vida, como por exemplo, se você estiver numa empresa, mas aí você pode imaginar também na sua família. E aí você está lá e as coisas não mudam. Nem na família, nem no relacionamento, também não muda lá na empresa. Isso que eu estou te falando, eu já passei por isso. Como é que você pega um fator externo? Eu vou te contar, quando eu fui trabalhar na Coca-Cola, tinha uma lenda lá dentro falando o seguinte, que nenhum vendedor era promovido para supervisor. Os supervisores, eles sempre vinham de fora. Por quê? Porque é outra mentalidade. É outra mentalidade. E vendedor? Vendedor, ele é para se lascar de um lado para o outro, de um lado para o outro. Essa era a mentalidade. Mas para ter gestão nas coisas, não. Então vamos lá. O que eu quero? Eu quero ser promovido aqui. Eu trabalhei 2 vezes só de empregado na minha vida, viu? Um na Coca-Cola e outro no Banco Itaú. Foram 2 escolas para mim. 2 escolas. E o que acontece? Vamos lá, se todo mundo aqui é vendedor e existe uma crença, presta atenção o que é uma crença instalada, de que ninguém é promovido, então vamos fazer o seguinte, eu sou meio surdo, eu não estou escutando o que essas pessoas estão falando. Boa noite, Maria. Maria Baixinha, boa noite. Eu não estou escutando o que elas estão falando. Então vamos fazer o seguinte, vamos se preparar, deixa eu ficar preparado, por quê? Porque na hora que a oportunidade chegar, você tem que estar preparado para ela. Porque tem coisas na nossa vida que elas aparecem uma vez e nunca mais volta. E aí, por exemplo, é a hora que você se pergunta, será que realmente você está preparado para as coisas que você deseja? Eu sabia que eu não estava. Você está entendendo? Se eu não estava, nada vai mudar. Eu nunca seria promovido. William, mas como é que faz para ser promovido? Precisa de um fator externo. Precisa de um fator externo. E qual era o fator externo do William? Eu preciso aprender sobre mentalidade. Por que algumas pessoas vêm de fora e eu aqui dentro eu não consigo ser promovido? O que essas pessoas têm que eu não tenho? Ah, eu tenho a mesma capacidade que elas têm. O mesmo cérebro. Só que as minhas capacidades ainda não estão desenvolvidas, mas eu vou atrás. Você vai perceber
É interessante que eu peguei e fui aprender sobre mentalidade. Quando eu fui, antes de eu ser promovido, eu não sabia ligar um computador. Só para você ter uma ideia. Por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando porque se você não buscar na sua vida um fator externo, o fator externo, no caso, era eu aprender. Era eu aprender. Mas aprender sobre o quê? Aprender sobre pessoas, aprender como liderar pessoas. Você está entendendo? Aprender sobre liderança, aprender como faz para você incentivar realmente uma pessoa, aprender como faz para você cobrar essas pessoas, porque você incentiva, mas você também cobra. E aí no dia que chegou a oportunidade, o que aconteceu com o William? Ele foi buscar esses fatores externos e aconteceu aquilo que ele imaginou um dia. Ele buscou um fator externo e se preparou para a oportunidade. E aí eu comecei a compreender, depois que eu fui promovido, por que as outras pessoas não eram. Por que, William? E vários de vocês devem se perguntar agora. Mentalidade. A forma com que você pensa. Eu comecei a reparar que quando você vai liderar pessoas e as pessoas que estão te passando as ordens da empresa, elas não gostam que você fique reclamando. Você está ali para solucionar os problemas. Você está ali para resolver, para trazer resultados para a empresa. Está sendo passado. Se você tem uma ideia, ok, fale a sua ideia. Mas não. A maioria daquelas pessoas que convivia comigo, sabe o que elas faziam? Todo o tempo reclamando. A empresa dava uma ordem e não, porque isso não vai funcionar, porque não sei o que tem, porque isso, porque aquilo. Eu me lembro que uma vez um chefe da Coca-Cola chegou para a gente e falou o seguinte: vocês querem fazer da forma com que vocês querem? Por que vocês não criam uma empresa para vocês? Aí vocês fazem do jeito que vocês querem. Eu já, como é que se diz, eu já tinha sido promovido, né? Vamos dizer que essas palavras não foram para mim. Mas até hoje eu nunca esqueci. O que eu estou querendo te falar com toda essa história? Eu estou te falando que muitas vezes na sua vida você perde tanto tempo nas redes sociais para não aprender nada o dia todo. O dia todo. Eu não sei se você sabe, mas as redes sociais, quando você baixa um aplicativo no seu celular, essas redes sociais, eu acho que você percebeu que é tudo de graça, não é? É tudo de graça. Você vai lá, cadastra o seu nome, coloca a sua foto, tem os seus amigos que você começa a seguir. Eles te seguem, você bate papo através das redes sociais. Não é assim que funciona? Você posta o seu prato de comida, você vai lá e posta onde foi que você passeou, os seus amigos, as pessoas que você conhece também postam. Tudo de graça. Só que esse é o mundo da sua imaginação. As coisas não são de graça. Toda vez que te oferecerem esse produto de graça, como por exemplo as redes sociais, tenha certeza de uma coisa: você é o produto. Você é o produto. As redes sociais, elas são alimentadas pelas próprias pessoas que ficam dia e noite sem parar. Não saem, não faz, não vivem. E aí quando você baixa um aplicativo, tá lá assim: permitir microfone, permitir câmera. Para que você acha que é aquilo ali? Para que você acha que as câmeras, os aparelhos de aplicativos liberam, pedem autorização sua? Nunca reparou que quando você fala alguma coisa na sua casa, olha, eu estou precisando de um sapato de não sei, aí depois aparece para você? Você sabe quem faz isso? Isso é um gestor de tráfego. Ele faz aparecer o anúncio para você. A câmera que está ligada no seu celular,
é para observar o seu rosto enquanto você fica passando. Se você está ansiosa, qual foi a imagem que mais você parou, porque eles vão te mandar mais informações sobre o seu gosto, sabe? Para você não sair da tela. Por exemplo, deixa eu te falar aqui, isso tudo é para controlar a sua mentalidade. Exemplo, vamos subir mais um pouco o nível para você entender o que eu estou te falando? Está travando aí no TikTok, no Instagram não está travando. Então vá para o Instagram. Vá para o Instagram. Travou aqui? O Instagram é William Paganini Oficial. Vai esconder o celular. Presta atenção nisso aqui, que eu vou te falar. Para você compreender, o TikTok ele é da China. O TikTok é da China. A China é brigada com os Estados Unidos. As coisas que aparecem para as pessoas nos Estados Unidos, elas são para... Não tem coisas no TikTok para agregar a vida deles lá. Por exemplo, aqui você entra numa rede social e você escolhe as coisas que você quer. Por exemplo, se você começa a assistir bobagens, vai sempre aparecer bobagens para você. Não é? Lá eles querem influenciar as pessoas de outros países. É assim que acontece. Eles querem criar uma realidade na sua mente. William, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar no mesmo ponto que eu falei no início da live. Quanto tempo você perde na sua vida por você não adquirir conhecimento, por você não saber o tipo de pessoas com quem você lida, aquilo que as pessoas estão te influenciando. Eu já falei, televisão, eles querem criar uma realidade que é só deles, na sua cabeça. Por que você acha que a televisão era tão cara e vai ficando cada vez mais barato? E depois eles até dão conversores, né, que antes era analógica e depois passou para digital, até dão o conversor. Porque se tiver uma televisão dentro da casa de uma família, eles conseguem mudar a mentalidade daquela família. Por que você acha que as famílias cada vez mais são destruídas? Você sabe por quê? Quanto mais você apodrece a mentalidade das pessoas, quanto mais você apodrece, mais dá dinheiro. Mais dá dinheiro. Às vezes você pensa que o governo, que as pessoas por aí estão interessadas no seu bem-estar. Poucas pessoas estão interessadas que você cresça na sua vida. Porque o bom mesmo é você se ferrar todo o tempo. É isso que dá dinheiro para um bocado de gente. Porque não dá tempo de você pensar. Você vive todo o tempo angustiado, angustiada. Você acorda com problemas no seu relacionamento, porque o seu marido, por exemplo, vou falar do seu marido. O seu marido só quer saber de trabalhar. Ninguém quer investir no seu crescimento emocional, na sua mentalidade. E aí a pessoa fica doida, numa prisão mental. Ele trabalha dia e noite, não cuida dos filhos, só aparece para comida, para dar comida. Estou falando do homem. Isso é bom demais. Sabe por quê? Porque você, como esposa, e aí eu estou dando um exemplo, se você fica em casa e o seu esposo trabalha, o bom é que todo o tempo ele viva perturbado da sua cabeça, e você também. Porque é bom para ganhar dinheiro. Remédio nem se fala. Isso é uma máquina de ganhar dinheiro. Remédios. Se você soubesse trabalhar a sua mente, a maior parte desses remédios você deixaria de usar. Quanto tempo as pessoas perdem vendo coisas que não levam a nada? Eu não estou falando de você, por exemplo, eu gosto demais de humor. Você me vê falando aqui algumas coisas assim. Às vezes tem gente assim que pensa,
Nossa, o William fala algumas coisas bem legais. Será o que que ele escuta? Qual é o tipo de música que ele escuta? Esses dias, por várias vezes. Várias vezes. Escutava quem? Manuel Gomes. Quem sabe aí quem é o Manuel Gomes? Quem sabe quem é o Manuel Gomes? Vocês vão falar assim, não, eu não acredito, William, que você escuta. Eu conheço todas as músicas dele. Quem sabe aí quem é o Manuel Gomes? Por quê? Porque eu também. Quem é? Olha aí, daqui a pouco vocês vão lá ver. É aquele do Caneta Azul. É o do Caneta Azul. Caneta Azul, Cássia, é isso mesmo. Isso mesmo. Aí você fala, não, não acredito. Sim. Aí você fala, mas você também? É para distrair o meu cérebro também. Mas é pouco. É pouco. Qual é o problema disso tudo? Eu já expliquei. Quando você procura algo para distrair a sua mente, imediatamente aquilo gera dopamina no seu cérebro. Você começa a rir, você começa a se sentir bem. E aí, você não sai das redes sociais. Você não para de ouvir comédia. Você não para. Você não para. Por quê? Porque está sendo gerado químicas no seu cérebro. O que, que você faz com isso? Se afasta. Se afasta. Eles, na maioria das vezes, eles destroem a vida de uma pessoa. Ele destrói. Toda vez que você ficar preso em alguma coisa, porque você não consegue... Tá travando? Deixa eu mudar aqui, viu? Calma aí. Só um minutinho. Deixa eu mudar aqui. Eu mudei aqui de internet. Vamos embora ver. Olha aí, a Anne está falando, a sua live gera dopamina para mim. Mas deixa eu te falar, na maioria das vezes, esse tipo de live, a dopamina que vai ser gerada no seu cérebro vai ser com o tempo. Você está entendendo? Então, o tempo que você perde, quando você começa a rir demais, presta atenção se você não está sendo, nesse exato momento, escravizado. Por quê? Porque tem pessoas que analisam através da sua câmera o seu comportamento, a sua ansiedade, as coisas que você gosta. Para quê? Para te vender as coisas. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas. Eu sou uma dessas pessoas. Só que você tem que aprender uma coisa. Você tem que aprender a ser livre. Como assim livre? Você parar de fazer as coisas que o seu cérebro deseja a todo tempo. Como, por exemplo, perder tanto tempo nas redes sociais. Quantas pessoas você segue nas redes sociais que não agregam nenhum valor na sua vida? Quanto tempo é que você não aprende nada? Vamos lá. Coloca uma meta na sua cabeça. Coloca uma meta. Se a sua vida... Só vou falar aqui para aquelas pessoas que a vida não está boa. Para quem está com a vida maravilhosa, não é para você o recado. Tá? Não é para você. É para quem quer uma mudança. Para quem não está satisfeito com a vida que está levando, então esse recado é para você. Como é que você faz para sair dessa situação? Precisa de um fator externo. Talvez na sua vida esse fator externo seja a preparação. A preparação para algo que você não está buscando. Você deseja, mas você não busca nada. Você fala que tem uma fé, mas a sua fé é morta, porque você não se movimenta, você não sai aqui, olha. Ponto A é o estado que você se encontra hoje. É o estado que você se encontra hoje. William, eu quero chegar aqui, eu gostaria que a minha vida fosse desse jeito. Pois então, é só você ver o que precisa para você chegar aqui. Não, não, William, eu quero que as coisas aconteçam. Não irão acontecer. Do nada. Não irão acontecer do nada. Somente quem faz, quem consegue produzir as coisas do nada é Deus. Deus consegue produzir as coisas do nada. Até Jesus Cristo aqui na Terra, para alimentar pessoas, ele precisou de alguns pães, alguns peixes. Para curar a cegueira,
cuspia no chão, pegava um pouco de barro no olho da pessoa. Mas do nada, só Deus Pai. Só o Deus Pai. E aí, o que acontece com você aqui? Precisa se movimentar. Você precisa de um fator externo. Você precisa buscar aquilo que você deseja. E aí, qual é o conhecimento que você está adquirindo nas coisas que você deseja? É você quem tem que analisar para você perceber. Quando você começa a parar e pensar sobre a sua própria vida, você vai compreender quando as pessoas falam assim, sabe essa vida aí que você está vivendo? É o resultado daquilo que você faz. Você, não, mas eu não faço isso. Faz. É desse jeito. William, eu trabalho demais. E quem falou que trabalhar demais vai mudar a sua vida? Você tem que trabalhar da forma certa, da forma correta. A maior parte das pessoas, elas querem que você fique todo o tempo com a sua mentalidade lá embaixo, para você trabalhar. Ficar com a sua mente perturbada, com ciúmes. O homem com a cabeça cheia de sexo, com a cabeça cheia de dinheiro, com a cabeça cheia de cerveja, de bebidas, todo o tempo pensando nessas coisas. E a mulher todo o tempo com insegurança. Para quê? Para a sua vida ser uma vida perturbada. Ah, isso é bom demais para quem quer ganhar dinheiro. Você está entendendo? Isso é bom demais para quem quer ganhar dinheiro. Para o governo também. Sempre te deixar lá. Você quer ver uma coisa que eu vou te falar? Para você entender sobre o que é mentalidade. Tem algumas pessoas que elas controlam a mentalidade do mundo todo. Como assim, William? Você quer ver uma coisa? A mulher. Vou falar, eu gosto de dar exemplo de mulher porque a maior parte de vocês aqui são mulheres. Quem é que domina o mundo, William? O homem. O homem domina tudo. Por quê? Vou te explicar. Eu estou falando o homem, figura masculina mesmo, tá? Figura masculina. O homem domina. Quem manda é o homem. Como assim, William? Eu vou te explicar. O homem, ele é o desbravador. Ele vai atrás das coisas. Ele descobre. Ele é ousado. O homem. Figura masculina. Homem. E depois vem a mulher. Vem junto. Mas o homem, se for relacionado à guerra, para invadir as coisas, para dominar na área científica, na área... tudo quanto for. O homem. Entenda isso, tá? Isso não tem relação com o machismo. Eu estou falando de uma realidade. É por isso que a minha estrutura é diferente da de mulher. Até para isso. O homem. Então, como ele conquista, em primeiro lugar, ele domina. Presta atenção nisso que eu vou te falar para você que é mulher, que você vai entender algumas coisas que acontecem às vezes na sua vida, na vida dos seus filhos, próximo de você. Presta atenção. Então, o homem, ele domina, tá? Ele domina. E aí, como é que ele faz para iludir a mentalidade das mulheres? É simples. É só você pegar e fazer com que elas acreditem que elas estão por cima, que elas estão se empoderando, que elas estão mandando. Como assim? Faz o seguinte. Para você iludir uma mulher, você fala que ela está ganhando dinheiro e aí ela faz as promiscuidades dela, a gente se alegra com isso, que nós somos homens, ela ganha algum dinheiro e ela acha que ela está por cima. Você já reparou que boa parte das mulheres, para você aparecer, o que a sociedade faz? A sociedade, as mulheres, elas não percebem isso. Muitas não percebem. De dinheiro. A sociedade que eu estou te falando são os homens. Ele te pressiona. Você quer subir na vida? Você quer ganhar dinheiro? Mostra o seu corpo. Mostra o seu corpo. Mostra aquilo que eu quero ver. Aí você ganha um dinheiro e fala que está empoderada. E aí você vai empoderando outras mulheres. É terrível isso que eu estou te falando.
É terrível isso que eu estou te falando. Entende? Sujo. Desse jeito. A sujeira vem de todos os lados. É por isso que eu falo quanto tempo você perde para você não mudar a sua mentalidade. Aí você vai entender que ninguém tem interesse em querer te tirar do lugar que você está hoje. E não adianta. Não adianta você querer trabalhar mais. O princípio de todas as coisas é você mudar a sua mentalidade. Você está entendendo? O homem, a mentalidade da maior parte dos homens, para você dominar. Quem aí já leu o livro A Arte da Guerra? Sun Tzu, né, que era um general. A Arte da Guerra. Quando você está enfraquecendo, você se mostra forte. E quando você é muito forte, na frente do seu inimigo, se mostre fraco. E aí quando você vê a maior parte do planeta, a Isabelle está falando, não concordo, nem toda mulher liga para dinheiro. Você não está nem entendendo, Isabelle, o que eu estou falando aqui. Presta atenção, viu? Você não está nem entendendo o que eu estou falando aqui na live. Não sei se você entrou agora ou se você realmente não está entendendo. Presta atenção que você vai entender. Então, o homem, ele vê que a maior parte do planeta tem mais mulheres. Tem mais mulheres. E o que ele faz com essas mulheres? Vem cá, nós precisamos dominar. Como é que você domina? É só pegar quando você... Primeiro, isso que eu te falei, para você controlar o homem e a mulher, você deixa eles todo o tempo ocupados, fazendo financiamentos que não têm fim, endividando, gerando desejos na mente deles. Para quê? Para eles se endividarem. É ensinado para você na escola a respeito de como que você trabalha com dinheiro? Ensina não, né? Essas coisas não ensinam. Ensina para você como se relacionar com pessoas? Não ensina não, não ensina não. Ensina você a fazer cálculos para você trabalhar para outras pessoas. E por que você acha que não ensina? Porque não tem interesse, você só tem que produzir. O seu crescimento, a sua paz, um bom relacionamento com seu cônjuge, na sua família, isso não interessa. Família feliz? Não, família feliz não. Família feliz não dá lucro. Aí você vai perceber que você só falta morrer de trabalhar. E aí você não procura mudar a sua mentalidade. Eu estou te falando algumas coisas aqui do que acontece na sociedade. É como a sociedade, ela espreme a mulher para mostrar o corpo dela. Você quer trabalhar? Então, mostra o seu corpo aí. Você vai ganhar dinheiro, vai influenciar várias pessoas, mas na verdade você está realizando aquilo que o homem quer ver. O que a maioria quer ver. Que é só o corpo. Não é de hoje que a mulher é desvalorizada. Você está entendendo? Eu já falei aqui para vocês não se iludirem quando um homem vem chegar e, com palavras doces para o seu lado. A maioria dos homens, a maioria que eu falo são quase todos. Quando ele chega em você da primeira vez, o interesse só é na pepeca. Você entende o que eu falo? Não é saber que, olha, vem cá, eu estou te conhecendo agora, você está sofrendo? Coloca aqui a cabeça no meu ombro aqui, olha. Me fale suas dores, eu sou o homem que eu vim para te acalentar aqui, olha, fala quais são as suas dores. Aí você chora, aí ele fala, agora eu estou indo-me embora e amanhã estarei aqui para mais uma vez te acariciar e te trazer segurança. Pode contar comigo. É não. É não. É não. Seja tola não. Seja tola não. Escuta. Para a sua vida mudar, você vai ter que mudar a forma de você pensar.
Para você mudar a forma de você pensar, você tem que adquirir conhecimento da sua vida. Jesus ele fala para você adquirir o conhecimento da verdade. Da verdade. Você conhecer a verdade. Que isso vai te libertar. Você não é mais escravo. Você não é escravo de pessoas. Você não é escravo do dinheiro. Você entende? Aí depois, tá? Aí depois, sim, eu não estou falando todos os homens só pensam nisso, por exemplo. Mas quase todos. A primeira coisa é isso. Aí depois você começa a conversar com a pessoa e você vai criando afinidade. Outras coisas também. Você vê que tem outras coisas interessantes também. E aí depois você resolve fazer uma família. Mas de início. Então o que eu estou querendo falar para você? Que a mulher não é de hoje que ela é usada. Ela é usada, defamada. Vocês podem ver aí, quando você fala a respeito de... Se você for ver a respeito na palavra de Deus, o tanto de mulher que fala lá, prostituta, prostituta. Se você for ver as histórias delas, você vai perceber que às vezes você fala, não tem como ser prostituta, não. Eu não... A pessoa tem outras coisas para fazer. Naquele tempo não tinha. Você sabe de onde é que surgiram as bruxas, por exemplo? As faladas bruxas? As bruxas nasceram assim, olha, para você entender. A mulher é mandada pelo homem. Mandada, sem direito nenhum. Inclusive, em alguns países ainda é dessa forma. Mandada. A mulher é para realizar os desejos do homem. Essa é a mentalidade, inclusive até hoje em alguns países. E aí quando o homem não te quer, o que acontece com a mulher? Ela é passada para outro irmão. Se ele morrer, passada para outro irmão. O outro irmão morre, é passado para outro irmão. E ela aceitava, William, aceitava. Por quê? Porque senão ela é jogada na rua. E aí não tem como. Ou você se prostitui, não é que nem você arruma emprego, não tem emprego. A mulher sem homem era completamente desvalorizada, não tem valor nenhum, se ela não tiver um homem. Então, se ela for jogada na rua, se o homem não aceitar ela, é prostituição, não tem jeito. Não tem jeito. E aí algumas que não queriam, o que elas faziam? Fugiam para a floresta. Fugiam. E lá elas começavam, para se alimentar, elas começavam a ver frutas, frutas silvestres. E quando sentia dor, aí elas começaram a descobrir os chás. Aí começaram a chamar elas de quê? De bruxas. Foi assim que surgiram as faladas bruxas. Mas é muito difícil para uma mulher se encontrar em uma situação. Isso que eu estou te falando é no passado, só que é um drive mental que é instalado, que foi instalado e ele funciona até hoje. É do mesmo jeito. É do mesmo jeito que funciona hoje. Só que como se você que tem os direitos de não sei o que, como é que você faz para dominar a mulher? Fala que está dando poder para ela. A Isabelle está falando aqui, Deus nos ama e essa história vai mudar. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Vou explicar por que não vai. William, quem fala isso? O próprio Deus fala isso. Já que ela está falando a respeito de Deus, então deixa eu responder. Presta atenção. Sabe o que vai mudar? A população das mulheres no mundo não vai mudar. Da mesma forma que o mundo ele nunca vai ser igualitário. Sempre vai ter os ricos, sempre vai ter os pobres. Jesus já falou sobre isso. Se você é uma mulher oprimida em alguns lugares, a sua vida pode mudar. A sua vida pode mudar. William, mas por que você fala que de todas as mulheres não vai mudar? Porque o mundo ele só vai caminhar para a destruição. Cada vez mais. Deus fala sobre isso.
Não vai melhorar nada. Isso não é pessimismo. Deus fala sobre isso. Vou dar um exemplo para você entender. Hoje eu estava vendo a respeito do... Tem gente que fala assim, o arco-íris. Que coisa linda quando eu vejo um arco-íris. Né? Que coisa linda quando eu vejo o arco-íris. Mas você sabe o que representa o arco-íris? Você sabe o que representa o arco-íris? Tem gente que fala assim, o arco-íris é a aliança que Deus fez. Tem gente que pensa que é um símbolo de uma ideologia aí, né? Não, não é nada disso, não. Você vê uma bandeira de arco-íris por aí, não, esse é o símbolo de uma ideologia que as pessoas criaram. Não, não. Isso aí é um símbolo de Deus. Quando você vê um arco-íris, não existia arco-íris. E aí, o que aconteceu? Deus mandou o dilúvio. Nunca tinha chovido na terra. Nunca tinha chovido na terra. E aí Deus fala para Noé que para ele construir uma arca. Só que história é essa, Noé? Você está ficando doido? Nossa, falta 8 minutos aí para eu começar o programa de combate à ansiedade. Então, eu vou falar para vocês aqui em 2 minutos para terminar, tá bom? 2 minutos. Então, Noé pegou e começou a construir a arca. E depois de um tempo, ninguém acreditava nele, porque nunca tinha caído água do céu. O dia que caiu, inundou toda a terra. Inundou toda a terra. E as pessoas ficaram apavoradas. E Deus fez uma aliança com o homem, falando sobre o quê? Que ele não terminaria mais a terra com água, seria com fogo. Fogo. Vai terminar com fogo. Então, toda vez que você ver o arco-íris, você se lembra da aliança e fica tranquilo que não vai acabar com água, será com fogo. Por que eu estou te falando isso? Não espere que o mundo melhore. A sua vida pode melhorar. Toda a coletividade é burra. Toda a coletividade é burra. Toda a coletividade não prospera. A prosperidade, aliás, a grande massa vai cada vez mais para o caos. Para o caos, sempre para pior. É Deus que fala isso. Agora, a sua vida não. A vida da sua família ela pode ser transformada através do conhecimento da verdade. Bem, eu tenho horário marcado, poderia falar mais sobre isso, mas amanhã. Como eu sei que vai acabar, como você sabe que vai acabar como fogo, Deus fala isso. Deus fala isso. Está escrito na palavra de Deus. Tá bom? Olha, amanhã às 20 horas estarei aqui com vocês. Obrigado aí pelas 300 e poucas pessoas na live. E amanhã a gente fala mais sobre isso daí. As pessoas que estão no programa de combate à ansiedade, aguardo vocês lá em 2 minutos. Tá bom? 2 minutos.